Fala, meus amigos, beleza? Vim aqui, vamos lá para mais um vídeo no canal do Vim Sport. Vamos lá para a segunda rodada, rumo ao pote de ouro de cartoletas, tá? Já que na primeira rodada conseguimos uma boa pontuação, uma boa valorização, fechamos com 92 pontos no time do canal, tá? E valorizamos mais de 20 cartoletas, que era a meta, como eu já tinha falado no primeiro vídeo. A meta era valorizar, tá? Escalei jogadores, praticamente só o Hulk, eu falei, só o Hulk vai ser o mais caro. Daí em diante para baixo é abaixo de 10 cartoletas. Caleri, se eu não me engano, o Caleri que foi o que destruiu a rodada, o cara arrebentou, ele custava 12 cartoletas, eu acho. Por isso também não entrou no meu radar, apesar de eu ter olhado que estava entre os mais escalados. Já aconteceu isso em vários anos, de o pessoal arriscar e acontecer no que aconteceu. Ano passado, então, nem se fala. Ano passado, o que teve gente arriscando como foi nesse ano e terminando a rodada com 80 cartoletas, 75 não estava no gibi. Eu, como sempre valorizei, falei, vou manter minha tática, não importa se eu não valorizar 60, 50. É claro, não vou ser um cara bobo de falar, eu não queria 60 cartoletas na primeira rodada. Claro, se eu conseguisse seria ótimo, aí eu já ficaria tranquilo para poder montar os meus times. Mas 20 cartoletas para mim foi ótimo, tá? Foi ótimo. Agora é manter o raciocínio e tentar, é claro, continuar valorizando, beleza? Então, antes de mais nada, deixa seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. E vamos lá para nossas notícias, nossas informações importantes. Primeiro, competição. Liga do Vim ainda está aberta. Falei para vocês, como eu abri a liga gratuita, valendo, ó, bufunfa, muita bufunfa, tá? E camisa de time de futebol, prorroguei até o final da segunda rodada, tá? Então é bem simples mesmo, tá? A liga é essa, Liga Cartola do Vim, só vocês procurarem no Cartola. Mas antes, vocês têm que vir aqui e seguir essas regras que está aqui no meu Instagram para vocês participar, que são bem simples, tá? Bem simples. Você vai seguir o canal Vim Sport do YouTube, tá? Que é esse que vocês estão assistindo o vídeo, tá? Vocês vão seguir Cartola do Vim, que sou eu, vocês provavelmente já devem seguir. Vai seguir a Bet Esportivo, tá? Que é uma das que estão ajudando a bancar esse valor para vocês financeiro. E a Onando Camisas, que vai estar patrocinando as camisas de time à sua escolha, tá? Não são essas que estão no banner, não, tá? Ah, eu sou... sei lá, São Paulo, vou ganhar a camisa do São Paulo. Ah, eu sou Real Madrid, eu gosto do time de camisa lá de fora, você vai ganhar do Real Madrid. E assim sucessivamente, tá beleza? Então é só vocês seguirem aqui, ó, Cartola do Vim, Bet Esportivo e a Onando, e seguir o nosso canal aqui do YouTube do Vim Sport, que vocês já vão estar participando aqui da Liga do Cartola do Vim. É claro, vocês têm que vir aqui, tá? E se inscrever, senão vocês não vão participar, tá? E outra coisa, a liga está aberta. A liga, o pessoal tá falando, Vim, me aceita lá. A liga está aberta, é só entrar, tá beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos aqui, claro, para os nossos recadinhos aqui. Quem não segue o Vim Sport vai seguir a partir de agora com a liga gratuita, mas se você não quiser participar da liga porque você não tem espaço, segue aqui nosso Instagram, tá? Que é bem bacana, eu trago muitas informações. A partir da segunda rodada vai ter um pouco mais de dicas, que a primeira rodada foi muito complicada. Eu também tenho uma outra página, se vocês quiserem dar uma moral pro Vim Sport, estou colocando um time lá também, tá? Que é o Vim Sport aqui, ó. Tá, está chegando a 2.000 seguidores. Coloquei um time lá, ó, nem coloquei com arte, mas o time para variar foi bem pra caramba também, ó. Muralha, o time passou de 90 pontos. Então, toca lá, fiz umas apostas lá, como sempre, botei Paulinho Boia, fiz algumas apostas, o Veiga deu bom. Então, segue lá que eu também coloco um timezinho toda rodada para você, se você quiser dar essa moral pro Vim, beleza? Então, vamos lá, já pensar mais ou menos como vai ser a segunda rodada e explicar mais ou menos de uma forma bem direta, tá? Não gosto de ficar embromando, como todo mundo sabe. Eu vou de uma forma direta de como vocês vão escalar para a próxima rodada, tá? Ó, substituir jogadores. Esse aqui foi o time da última rodada. Vamos vender todo o time aqui. Tô vendo o jogo do Fluminense aqui. O Fluminense tá perdendo de 2-0 na Sul-Americana. Beleza? Então, ó, atacantes. Pessoal, para essa rodada, a primeira rodada era escalar quem? Os mais baratos, né? Quanto mais barato, melhor. Nessa próxima rodada é o contrário. Você tem que escalar quem foi muito bem na primeira rodada. Muito bem. Então vocês vão escalar o Caleri,
modo de falar, né? E tô falando vai escalar o Caleri no sentido que ele foi o cara que mais valorizou e mais pontuou. Ele foi muito bem, ele destruiu, ele fez três gols. Então, a ideia é essa, é escalar quem foi muito bem na primeira rodada, tá? É sempre assim, ó, Hulk foi bem? Foi. Caleri foi bem? Foi. Bruno Henrique, ó, valorizou bastante? Foi. Tá? Terminou com uma ótima pontuação. Léo Gamalho foi bem. Igor Paixão, Aleph Mangá foi bem. Esses caras são os caras que mais têm potencial para valorizar, tá? Mais tem potencial. A gente tem a plataforma do Guru aqui que a gente está acostumado a usar, né? A gente monta todos os times de sexta-feira sempre em cima da plataforma do Guru, tá? O time que mais ou menos vai ser a base final para todas as rodadas é sempre em cima dele e ele já disponibiliza mais ou menos, tá? Mais ou menos a valorização que o cara precisa para a próxima rodada. Como o Cartola abriu há pouco tempo, que estava com aquele bug brabo lá que travou praticamente mais de 24 horas o Cartola de abrir, mas agora está resolvido. Ainda estão corrigindo alguns bugs que ainda tem alguns bugzinhos, tá? Para quem não sabe, o bug foi do banco de reservas, não estava fazendo a troca do banco de reservas. Então conseguiram resolver, mas demorou mais de 24 horas e o Cartola agora está aberto para a gente montar nossos conteúdos, tá? Então, por exemplo, vamos lá aqui, ó, voltar para cá. Então, no ataque, vocês podem escalar tranquilamente um Caleri, que precisa de muito pouco, um Hulk, como eu tinha falado, Bruno Henrique, o trio de ataque do Coritiba e alguns. É claro, jogadores que estão muito baratos, tá? Que não foram bem, por exemplo, Moisés, tá? Moisés não foi bem, custava 5 cartoletas, não foi muito bem. Se você calcular uma média aqui que o Cartola faz, ele ainda vai continuar precisando de muito pouquinho para começar a valorizar. Então tem jogadores que mesmo indo mal na primeira rodada, como ele custa muito pouquinho e vai fazer a média das 2 rodadas, a tendência é ele precisar também de muito pouco, tá? De muito pouco para começar a valorizar. Então fiquem de olho nesses nomes bem baratinhos que podem te trazer boas valorizações, dependendo, é claro, do confronto. É sempre bom fazer análise de confronto. Por exemplo, no meio campo aqui, ó, quem foi muito bem? Andrei arrebentou, 15 pontos, valorizou 8 cartoletas, custava 3 ou 4, o cara foi lá para 15, tá? Arrebentou. Gustavo Mantuan, o William foram muito bem, o Ayrton Rato, o Chay. Então, quer dizer, tem muitos jogadores aqui que dá para a gente poder fazer uma variância bacana e escalar, inclusive jogadores baratos, tá? Como eu acabei de falar. Beleza? Então, mais uma vez, resumindo para vocês entenderem. Qual é a ideia para a segunda rodada? Escalar jogadores que foram muito bem na primeira rodada, tá? Então essa é a ideia. Então tentem montar, fazer variâncias, jogadores que foram muito bem, tá? Quem já é pró, tá? Tem a coluna de mínimo para valorizar, tá? Só que aqui nesse Cartola meu aqui, nessa minha conta, eu não sou pró, eu sou pró em outras contas que eu jogo várias ligas que eu disputo, né? Nessa aqui eu não sou. Mesmo assim, ainda não está aparecendo, tá? Mesmo para quem é pró, não está aparecendo o mínimo para valorizar. Por isso que eu indiquei vocês de repente para outras plataformas que oferecem esse serviço gratuito, como a Guru do Cartola, tá beleza? Deixa eu pular para cá. Então, vamos aqui já começar aqui mais ou menos o nosso esboço, mas é claro que eu não poderia deixar de falar do Rei do Pitaco, pessoal. É simplesmente espetacular. Falei isso para vocês na última rodada. Bateu muito na trave. Muito na trave. Eu coloquei até nos stories lá. Fiz 126 pontos, tá? Se eu colocasse... o Caleri estava no meu time. Se eu colocasse, por exemplo, o meu problema é minha zaga, que não pontuou tão bem em relação às outras. Do meio para frente eu acertei tudo. Então, assim, bateu muito na porta de eu ganhar esse 1 milhão aí. E vou continuar. Por quê? O Rei do Pitaco é maluco. Aqui, como eles mesmos falam, aqui o raio cai 2 vezes no mesmo lugar. Por quê? A segunda rodada está pagando novamente 1,5 milhão de reais. 1,5 milhão de reais, tá? Foi o que eu te falei. Eu investi mais ou menos uns 10 times, tá? 150 reais. Eu retornei facilmente todo o valor que eu investi, tá?
Porque eu montei lá 10 times e desses 10 times, 5 deles eu consegui entrar na faixa de premiação. Lembrando, o primeiro ganha 1 milhão, o segundo ganha mais de 100 mil e são mais de 7 mil premiações, tá? É do primeiro aos 7 mil os ganhadores. Então assim, foi o que eu falei, se você joga 10 times, 5 times seu vai ficar entre esses 7 mil, provavelmente você recupera parte ou muito mais do que você investiu. Então o Rei do Pitaco faz de tudo para você jogar e ter sempre lucro, que é o mais importante no Fantasy Game. Então pessoal, sem embromar muito, vocês viram que foi um sucesso comercial em tudo quanto é lugar, vários artistas falando do Rei do Pitaco. É a sua segunda chance de você ser milionário. Eu já comecei a montar minhas variações, mas eu sou daqueles, eu não sou um cara que monto 300 variações não, até porque eu não tenho dinheiro para isso, né? Eu sou da mesma linha que muita gente, tá? Mas pelo menos R$150 eu costumo investir. Se eu tiver mais um pouquinho, eu invisto os 200, tá? E como eu falei, aproveitem, tá? O link que está na descrição desse vídeo, porque esse link te traz um bônus, tá? Você colocando o crédito lá, tá? Você colocando o crédito, pelo esse link, você também ganha um bônus, tá? Eu não sei, se não me engano, você tem que depositar R$15, tá? Se é 15 ou R$20 que você tem que depositar, acho que você ganha mais R$10. Então, por exemplo, você deposita 20, com mais 10, você já tem 2 times, tá? Então aproveitem, o link está na descrição, tá? E vamos lá tentar mais uma vez ser o novo milionário do Rei do Pitaco, tá beleza? Então vamos lá para a nossa escalação, tá? Jogadores que são unanimidades, não vai sair do meu time, é o Hulk, tá? Depois da terceira rodada, Hulk, Veiga, são caras que normalmente vão estar no meu time, tá? Porque estão eu nunca vi jogadores tão regulares nos últimos anos como esse cara. Gabigol pegou aquela época de... hoje tem gol de Gabigol que fazia gol toda a partida, mas com umas pontuações tão altas, participação em gol como o Hulk e Veiga, tá difícil. Então são caras que dificilmente vai sair do meu time. O Veiga para essa rodada de repente fica de fora, tá? Fica de fora porque precisa de uma pontuação bem alta aí, precisa de mais ou menos 8 pontos, tá? Para começar a valorizar, beleza? Então de repente fica de fora, mas o Hulk vai ficar de fora. Caleri é contra o Flamengo. Lembra que eu falo para vocês, façam análise de confrontos, de preferência escalar jogadores contra times pouco mais fracos. Vai pegar o Caleri, pega o Flamengo no Maracanã. É válido? É válido. Você que valorizou 150, 45 cartões, eu acho que vale o risco, tá? Vale o risco. Por quê? Ele precisa de muito pouco, ele precisa de entre 0 e 1 mais ou menos para começar a valorizar, tá? E o Flamengo é um time que vem tomando muitos gols, bobos, tá? E provavelmente para final de semana deve com aquela zaga que vem tomando os gols, então acho que São Paulo tem chance de pelo menos um golzinho fazer. Caleri pode ter participação e continuar valorizando, tá? Mas vou ver se vai sobrar cartoletas. O Hulk é certo. Igor Paixão, Aleph Manga, ou Manga, né? Aleph Manga, porque não tem acento, Manga. E o Léo Gamalho. São 3 opções que possam entrar no meu time, porque os 3 foram muito bem na primeira rodada, tá? Os 3. Então, assim, muita coisa até o final de semana vai mudar, porque tem times aí que jogaram Libertadores, estão jogando, tem Sul-Americana rodando, então a gente precisa saber. Palmeiras é bem provável que o Palmeiras vai com titular, porque poupou praticamente todo mundo no jogo de ontem, e mesmo assim, meu amigo, o que foi o que o Navarro fez? 8-1 Palmeiras. Então, assim, Palmeiras vai com força máxima contra o Goiás, então a gente tem muito potencial para poder escalar, tá? Lá do lado do Palmeiras. A gente tem algumas opções aqui, ó, baratinhas, ó, Gabriel Veron, como eu falei. O Roger Guedes está dentro de casa, mas já precisa de um pouco mais, porque ele era caro e desvalorizou, então ele precisa de bastante, tá? Esses aqui, ó, nem penso em escalar, tá? Nem penso. O Marcos Leonardo jogando em casa contra o Coritiba, de repente, mas também não tá bem. O Santos hoje virou o jogo, mas jogou mal pra caramba. O Moisés, de repente, já é válido contra o Inter, que também é um time que vem tomando muitos gols, mas vem oscilando bastante, tá? Bastante, tá? O Cano acabou indo bem, vai pegar o Cuiabá, mas é um time que também não vem tomando tantos gols, né? O time do Cuiabá.
Eu acho que vale aqui, vou de novo, de Aleph Mangá, porque valorizou, foi muito bem, tá? Vou com Aleph Mangá. E o terceiro, tá? Eu acho que eu vou botar o Mendonça contra o Botafogo. O Botafogo, o lado direito, tá uma mãe. A princípio, vou colocar o Mendonça aqui, tá? Vamos ver no final como é que vai ser. Andrei valorizou muita coisa, tem potencial de desarme para essa rodada contra o Santos, que a molecada lá parte para cima o tempo todo. Então o Andrei, além de ser um cara ofensivo que chega para finalização, tá? É um cara que tem muito potencial de desarme. Lembra que eu falei no primeiro vídeo lá na live, na verdade na live, que eu falei, que eu até falei assim, gente, acabei de falar no plano, na live do plano, expliquei e vou abrir para vocês. Né, que o lado que tem mais potencial do Coritiba contra o Goiás, pelo que eu tinha visto nos vídeos, era o lado esquerdo do Goiás, que tem mais espaço. Quem fez gol? Aleph Mangá, estava no nosso time. E pode ser, falei bem assim, pode ser que aconteça, vocês podem lá ver que tá gravado, que na entrada da área do Goiás também tem muito espaço para finalização. Então, até falei, o Tony Anderson jogando pode ser um cara diferencial totalmente fora da caixa para a rodada. E quem foi que fez essa função? O Andrei. Deu no que deu, 15 pontos, fazendo um gol exatamente do espaço que eu falei. Tá? Então, fiquem de olho na live de sexta-feira, tá? Que eu sempre trago alguns diferenciais, alguns pontos de vista que vai ajudar bastante vocês em todas as rodadas, tá? Então, ó, Andrei, Gustavo Mantuan, William... O Wellington Rato foi muito bem, pega o Bragantino. Gomes, a gente falou que ia ser um monstro nos desarmes, foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu. Zé Rafael, muito bom para essa rodada também, muito bom. Scarpa, mesma coisa, valorizou, custava barato, precisa de pouquinho também, bem pouquinho. O Arias também é uma possibilidade, tá? Aí, só que são jogadores que não jogaram, tá vendo? Aí vocês têm que tomar cuidado, tá? Vocês têm que tomar cuidado com esses jogadores aqui que vai calcular uma média lá com o Cartola, mas normalmente jogadores mais caros assim vão precisar pontuar bastante. Então fiquem de olho aí nesses jogadores que estão zerados, que não jogaram na primeira rodada, tá beleza? Pablo Maia contra o Flamengo tem tudo para poder mitar em desarmes, mitar, tá? Com o Bruno Henrique, com aquela molecada do Flamengo ali que parte para cima, Arrascaeta, que todo mundo ali serve muita perda de posse. Então abre o olho com o Pablo Maia. Não foi tão bem na primeira rodada, mas contra o Flamengo pode ir muito bem, tá? Deixa eu ver aqui. Arrascaeta foi mal, não vale a pena para essa rodada. Tá muito caro, a média vai ser bem alta. Veiga, mesma situação, ele é caro, não foi tão bem, fez até um gol, mas desvalorizou. Então precisa de mais ou menos uns 8 pontos para essa rodada. Tá beleza? O Shailon aqui, ó, é um cara muito participativo, um cara que quase deu uma assistência no último jogo. É aquele passe para participação em passe, mas é um cara bem baratinho. Como eu falei, negativou sim. Provavelmente o Shailon precisa de muito pouco. Vai pegar o Bragantino não deve poupar muito para essa rodada, né? Everton Ribeiro foi bem só na Libertadores, né? E é isso, cara. Danilo foi mal também. Foi bem mal. E é isso, cara. Acho que de meio campo eu não vou muito fugir, não. Vou fechar aqui com o Andrei com esse potencial. Pelo que eu vi do jogo do Santos hoje, o Andrei mais uma vez vai ter muita participação. O time do Corinthians pode vir em massa aí, né, cara? O William jogou demais contra o Botafogo. Vai ter espaço contra o Avaí. Vou colocar o William. Agora eu vou ter que colocar um cara mais baratinho. Colocar um cara mais baratinho que eu acho que... Pô, Zé Rafael é uma possibilidade, tá? Zé Rafael é uma possibilidade pra gente continuar valorizando. Quando o Cartola abrir, a gente vai saber exatamente quanto cada um precisa para poder começar a valorizar, tá? Aí a gente faz um equilíbrio melhor lá na live de sexta-feira, tá beleza? Então vamos lá agora para a zaga, tá? Na zaga, vamos sempre aqui, ó, quem foi muito bem, ó, olha o Egídio. Egídio pulou de 6 cartoletas para 14. Lucas Piton, mesma situação. Cris Silva. Olha o Calegari, foi muito bem também. Mateuzinho, tá machucado.
Piquerez, se jogar 5 cartoletas, aí vai é aquela situação que eu te falei, não jogou, tá? Então vai calcular, precisa de pouquinho também. É uma possibilidade contra o Goiás para SG, mas joga dentro de casa, tá? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui com potencial. Aqui é todo mundo negativou, mas lembra aqui, ó, o João Pedro que eu falei, olha aqui, custa 2 cartoletas, ele negativou? Sim, mas se você for calcular a média, eu tenho uma outra base aqui de dados, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, só para vocês terem noção do que eu estou falando, tá? Pera aí, deixa eu mostrar para vocês aqui, pera aí, lateral, tem uma outra base, João Pedro é do Corinthians, jogando em casa. O João Pedro, pera aí, que negócio saiu aqui. Tá? Deixa eu ver se vai aparecer. Não tá aparecendo, eu não sei porquê. Tem uma festa aqui na rua aqui. Tá tendo fogos pra caramba. Tá, vamos adiantar aqui que não tá abrindo aqui a minha outra base de dados que eu tenho aqui. Pra poder mostrar a vocês. Que eu ia mostrar mais ou menos quanto que o João Pedro precisa. Tá? Segundo o Guru, ó, se colocar nos laterais, como eu falei, o Guru parece que ainda vai atualizar aqui a base de dados, tá? Aqui, ó, João Pedro. Precisa de 1 ponto. Tá vendo aqui? 1 pontinho. Precisa de 2. Foi muito mal na rodada passada, tá? E pelo cálculo da média, ele precisa de muito pouquinho. E como é um confronto muito viável, tá? Muito viável. Pera aí. Como é um confronto muito viável para o Corinthians contra o Avaí, então acredito que o João Pedro é uma possibilidade, tá? Já que o outro lateral arrebentou, tá? O outro lateral do Corinthians. Coloca até aqui, ó, Corinthians. Eu tiro o João aqui, ó. Olha o Lucas Piton. Foi muito bem, tá vendo? Só que ele ficou um pouco mais caro, tá? Um pouco mais caro. Então ele precisa de menos 0,90, como eu falei, vai precisar, tem uma atualização, acredito eu que ele precisa de mais ou menos uns 2 pontos, tá? Uns 2 pontos. Então vamos voltar aqui. Vamos ver se dá. Vou colocar o João Pedro, tá? Contando com o SG, se ele conseguir 5 pontos de SG, meu amigo, você já tá lá na frente, igual a todo mundo. Aí eu vou pro Palmeiras, que é o outro time que eu acho que tem possibilidade, jogando fora de casa, de ir bem contra o Goiás, tá? Então, o Piquerez seria uma possibilidade, tá? Uma possibilidade. Zagueiros, mesma situação, mesma situação. Aí eu tô falando, já tô fazendo aqui uma análise de confronto. Ó, só para vocês terem noção, que eu não vou pular aqui, que senão vai sair da tela. Os times que eu acho que tem muito potencial dessa rodada é Corinthians e Palmeiras. Então a tendência é eu seguir essa linha, tá? O Maicon até foi muito bem na primeira rodada, tá? Se o Santos conseguir segurar, o Maicon mais uma vez tem muito potencial para essa rodada, tá? Tem muito potencial. Mas o Gustavo Gomes está bem caro, tá? O Nathan não jogou. João Vitor vai estar no meu time, com toda certeza. João Vitor, ó, zagueiro, 1,70, mas na verdade eu acredito que ele precisa de um pouquinho mais, uns 3 pontos, 2,5 a 3 pontos, tá? Acredito eu, tá? Mas se conseguir o SG, já sai na frente. Ah, Sevinho, mas o João Vitor não vem muito bem, tá? Mas o Avaí é um time que realmente não vem fazendo gols. Não vem fazendo gols. No campeonato inteiro, tá? Não fez gols. No campeonato lá regional deles. Aliás, fez gols. Deve dando uma viajada aqui que eu tô olhando o jogo do Fluminense ali. Tá? Desculpa aí. Fez pouquíssimos gols. Eu trouxe até a tabelinha para vocês no primeiro vídeo. Se eu não me engano, o campeonato regional inteiro fez 12 ou 13 gols em várias partidas. Então, existe a possibilidade de um SG do Corinthians, tá? Então, vou colocar a princípio o João Vitor, tá? No nosso time. Deixa eu ver um outro, tá? Deixa eu ver se do Palmeiras tem alguém, tá?
O Gustavo Gomes não tá muito caro. Murilo já caiu. Tá? O Murilo já caiu. Aí o Murilo por aqui, pelo Guru, o Murilo precisaria de 2,60, como eu falei para vocês. Eu acho que não, precisa de um pouco mais. Tá? Tô calculando sempre aí 1,5 acima. Então vai para ali mais ou menos uns 4 pontos. Por quê? Ele era um cara que custava 8 cartoletas, ele foi muito mal, tá? Ele foi muito mal, tá? Então acaba subindo um pouco a quantidade de pontos que ele precisa para começar a valorizar. Contra o Goiás, que é um time que, como eu falei, vem fazendo poucos gols, quase não deu trabalho pro Coritiba, tá? O Coritiba ganhou de 3-0. Eu acredito que o Murilo possa ir bem, tá? Possa ir bem. E vocês viram a fragilidade que o Goiás tem também na bola aérea no primeiro jogo? E o Murilo se enquadra nesse ponto. Então eu vou colocar o Murilo, tá? Para essa rodada. Cadê? Vou colocar o Murilo para essa rodada. Fechando 2 zaguinhas aí que eu acho que tem potencial, mas poderia entrar outros tranquilamente. Tranquilamente poderiam entrar outros. Beleza? E aqui, tá? Os goleiros que foram muito bem: Alex Muralha, João Paulo, Walter, Frederich, Jandrei. Deixa eu ver quem eu posso colocar. João Ricardo contra o Botafogo, uma possibilidade real de escalação, tá? Aí tem aquele hackzinho, muita gente não sabe, tá? Vou ensinar para vocês agora, tá? Como o Cartola tem uma nova regra de não o banco de reserva que substituir, ele só substitui se o cara ficar positivo. Você pode ficar as 38 rodadas tranquilamente sem nunca negativar o goleiro. De qual forma acontece, Sevinho? Dessa forma aqui. Beleza, vamos dizer que eu queira escalar o João Ricardo, tá? Então automaticamente, né? Automaticamente eu tenho que escalar um goleiro que não vai jogar mais caro do que o João Ricardo. Então vamos lá. Vamos lá. A gente está no goleiro. Vamos lá para baixo. Vamos lá para baixo. Pegar aqui um barato. Deixa eu corrigir aqui. Vamos lá para baixo. Vamos pegar um goleiro que não vai jogar, tá? Tem que ser 5 cartoletas ele. Ó, Richard. O Richard não vai jogar, né? Então o que eu posso fazer? Eu coloco o Richard de titular, ou então pode ser o Júlio César, ou o Rafael, tanto faz, tá? Posso botar o Rafael aqui, por exemplo, de titular, porque eu sei que ele não vai jogar, quem vai jogar é o Everson, de titular, e venho aqui e coloco, tá? Ó, venho aqui e coloco o goleiro que eu quero, que é o João Ricardo, tá? Com isso, você nunca mais vai negativar no Cartola. Por quê? Coloquei o Rafael não jogou. Se o João Ricardo fizer 1, 2, 3, 4 ou 5 pontos, ele vai trocar. Se ele fizer qualquer valor negativo, menos 1, menos 2, menos 3, ele vai permanecer aqui e o Rafael vai ficar zerado, tá? Isso aqui é a nova forma aí que o Cartola trouxe de não negativar mais nenhum goleiro no Cartola, beleza? E no banco de reservas aqui, ó, no nosso comandante aqui, vou colocar quem eu acho que possa dar uma goleada aí, que ou é Palmeiras ou é Corinthians. Vou colocar o Corinthians dentro de cada, já que o Vitor Pereira foi muito bem, sobrou um pouquinho de cartoletas, tá? Nosso capitão, como sempre, vai ser o Rucão da Massa. Nosso banco de reservas, vou ter que colocar uns caras que foram bem, né? E que estão aqui aparecendo para ver se a gente troca e continua valorizando. Vamos ver aqui qual é o primeiro que vai aparecer. Jogando em casa, o Everaldo. Vou colocar o Everaldo, porque joga em casa contra o Juventude. Tá? Lembrando que isso aqui é aquele nosso esboço de sempre. Gustavo Mantuan. Foi muito bem.
Lucas Halter contra o Atlético, Reinaldo contra o Palmeiras, Wanderson, Paulo Miranda, Raul Gustavo com toda certeza, precisa de muito pouquinho, tá? E o último aqui, finalizando, não tem como escalar o lateral, porque o João Pedro já é muito baratinho, não tem lateral mais barato do que ele. Beleza? Então fechamos o nosso time, tá? Mais uma vez, galera, nosso time tá aí prontinho para vocês, ó. Se vocês quiserem dicas extras e o nosso time do plano começou voando. Todos os times valorizaram mais de 20 cartoletas disparado, tá? Nosso plano vencedor, tá? Está espetacular, uma plataforma muito bacana, muita gente está lá com a gente. Como eu falei, um índice muito alto, recorde de renovações que nós tivemos esse ano e muita gente ainda está entrando. Tem um grupo lá, que é o link que está na descrição desse vídeo, tá? Você vai para um grupo de Saiba Mais, que é um grupo de mais informações, onde o suporte vai explicar para vocês tudo que tem. Tem os links lá dentro, você vai clicar, que é onde você vai comprar, e também tem as explicações. Então, vem com a gente participar do nosso plano vencedor, que vai te agregar muito durante as 38 rodadas do Cartola, tá? E se você quer, não, eu quero um plano de tiro curto para o Rei do Pitaco, tá? Eu quero uma ajuda para poder mitar na Liga do Milhão e nas outras ligas, porque o Rei do Pitaco você pode ter certeza. Vai fazer 1,5 milhão agora, provavelmente a terceira vai ser 1 milhão, e assim vai, 500 mil, 300 mil, como foi no ano passado, tá? Nós temos o Quero Lucrar. O Quero Lucrar é mensalidade. R$ 29,90 você tem dicas de todos os campeonatos. Todos os campeonatos, inclusive do Campeonato Brasileiro para tiro curto. Isso por R$ 29,90 por mês, tá? O Quero Lucrar. Nosso plano é um valor maior, mas muito mais barato, e você pode parcelar em 12 vezes ainda. Beleza, pessoal? Então é isso. O time ficou dessa forma para vocês aí. Tá? Ficou bacana, ficou bem equilibrado. Fiz o hackzinho aqui do goleiro, tá? E é isso. Vamos lá para sexta-feira nossa live e acompanhe nosso Instagram para vocês ficarem extremamente atualizados. Beleza? Grande abraço, tamo junto. Fui.